noite. Boa noite. Oi, boa noite. Nós somos a Policute, estamos aqui mais uma vez, em mais uma terça-feira à noite, reunidos, para refletir um pouco, né? Para conversar, trocar uma ideia e refletir um pouco. E hoje à noite o nosso tema será Educação Pública 2020. Então tem muita coisa aí para a gente conversar. Eu convido o Márcio a fazer a apresentação do nosso convidado. Olá, boa noite a todos. Meu áudio está saindo bem? Tá, né? Bom, meu nome é Márcio Mendes, sou professor da Rede Pública Estadual, trabalho com o João, que é meu coordenador, né? E hoje convidamos aqui, né, o João para vir falar um pouco sobre a carreira dele, né, no Estado, né? O João, que é professor de História já há mais de 20 anos, né, mais de 25 anos, né, João? Aí na estrada aí, um pouquinho de tempo, né, João? Um bocadinho. Um bocadinho de tempo, né, professor da rede pública também há um bom tempo, engajado, posso dizer aqui com toda certeza. E também, né, professor de filosofia, né, da área de humanos, pedagogo também, educador artístico também, é uma potência, né, João? E, João, eu queria começar essa live assim, você contasse um pouco sobre o João, educador da rede pública, né? Como é que foi essa sua trajetória? Conte-nos um pouco também sobre isso, né? Mate-nos um pouco a curiosidade do João da rede. Então, Mendes, eu acredito na educação como uma militância, né? E creio que na rede pública, eu sempre fui militante, né? Desde adolescente, aos 13 anos, eu estava no movimento estudantil e de lá, na verdade, nunca saí de uma escola. E a minha trajetória na rede pública, eu me lembro que no final dos anos 80, quando eu estava começando o processo formativo, e no começo dos anos 90 eu começo a dar aula, tinha essa preocupação. Eu lembro, até vou contar, vou evitar citar nomes, às vezes vai escapar, porque eu não conversei com a pessoa antes, mas o meu primeiro diretor, isso no começo dos anos 90, 91, ele disse para mim assim: você é muito empolgadinho, você é galho novo, os alunos vêm aqui para comer. E eu gosto de contar essa história porque eu disse para ele assim: olha, professor, tal, pode ser que eles venham para comer, mas eu vou aproveitar e tentar ensinar alguma coisa. Então, além de alimento para a barriga, né, que muitas vezes é essa a grande busca, tinha a questão da formação. Eu sempre acreditei nisso, né, e fiz disso a minha trajetória de vida. Sempre trabalhei na rede particular também, você sabe, mas a gente sabe que na rede, o que eu percebo é que o meu menino, minha menina da rede particular, ele tem um suporte maior que vai todos os parâmetros, né, evidente, mas ele não é mais capaz do que o meu menino da rede pública, se ele for trabalhado de uma forma em que ele tenha, antes de mais nada, uma coisa que eu acho muito importante, que é o reconhecimento e o autorreconhecimento. Então, a valorização da educação pública, para mim, sempre foi uma preocupação de colocar, olha, não é gratuito, é pago com impostos de trabalhador, você já deve ter me ouvido falar isso várias vezes, não é uma educação gratuita, é uma educação cara, porque os impostos são caros para nós, e esse menino tem o mesmo potencial que qualquer um outro. Só precisa ter a predisposição de uma equipe, não uma pessoa, mas uma equipe disposta a trabalhar a formação dele. Sempre trabalhei nessa linha da militância. Acho que essa palavra resume muito o meu trabalho nesses 30 anos, estou aí perto de aposentar, né? Mas na educação, mas nesses meus 30 anos na educação, sempre acreditei como militante da formação. Entendi. Né, João? Você falou no ponto certo, né? Que é o engajamento, né?
né, o engajamento de tudo, né, que a gente possa fazer, né? E eu creio que também na rede pública esse engajamento ele se torna essencial, né? É o diferencial para você fazer um trabalho de excelência, né? E a gente esquece que quando você vai para a rede pública, né, você tem uma função social, né? Uma função social, e a gente tem que cada vez mais, né, cumprir com essa função social. Uhum. E, Suiane, você tem alguma pergunta ao nosso convidado antes que eu passe mais à frente? Não, pode prosseguir. Eu vou guardar minhas perguntas quando chegar no limite. Tem um monte de coisa para perguntar de Espero conseguir 2020. responder isso aí. Ana Paula, quer perguntar? Eu, assim, minha filha, ela formou em 2017. Tem 7 anos que ela formou. E ela fez o ensino médio na escola pública. Então, assim, quando a escola pública tem professores engajados e tem um ensino de qualidade, é possível, sim, fazer bons profissionais ali. Eu acho que tudo depende do gestor público. Então, aí eu pergunto, o que fazer para o professor da rede pública ser mais valorizado? Porque esse é eu acho que essa é a grande questão do Brasil. Vamos educar, mas como vamos educar? Como que se dá a valorização do professor? Essa sua pergunta é um pouco afirmativa também, porque é uma verdade, né? Mas, Ana, eu entendo assim, nós temos na vida uma coisa de reconhecimento. E a gente tem um professor da rede pública que ele é tão competente como o da rede particular, e ele pode ser, só que o que eu noto nessa minha trajetória, e aí até vou falar um pouco de coordenador, que uma coisa que eu sempre, na minha militância, acreditei que, assim, é preciso mostrar junto com aquela pessoa, mostrar para ela que ela é importante, que ela tem uma função fundamental no processo formativo. Eu gosto muito de uma fala da Madalena Freire, que ela diz que o professor ele pode ser mais instrutivo que o médico, porque o médico às vezes destrói uma pessoa por um erro médico, e o professor, por erro, pode destruir uma teia inteira, né? E dentro dessa ideia, estou parafraseando a Madalena, pegando só uma fala isolada, mas dentro dessa ideia de que, assim, no Ismael, coordenador, há alguns anos, a ideia é assim, tudo é importante, todo mundo é importante. Então, tem toda aquela parte de colocar aí o professor como alguém que está ali submetido a um processo, e no Ismael a gente faz o inverso, ele é agente, e todo mundo é. Então, a gente trabalha com um processo lá no Ismael há alguns anos, e eu tenho certeza que esse é o grande segredo do nosso sucesso, que é todo mundo ser reconhecido e absolutamente tudo ser valorizado. Convidado agora por uma amiga para ser coordenadora na escola dela, e eu falei para ela, puxa, eu não gosto da situação de me sentir acomodado, mas eu não tenho vontade de sair do Ismael agora para ir para uma outra experiência, porque ela ficou me desafiando na brincadeira, e eu falei para ela, para essa amiga, eu falei, acontece que no Ismael a gente, quando acha que as coisas estão redondinhas, que está tudo bem e tal, vem uma pandemia como aconteceu agora, que eu creio que a gente vai chegar nisso nas perguntas da Sui, mas quando eu disse para ela não, ela falou assim, eu sei porque você não quer ir para a minha escola, principalmente porque você tem uma equipe maravilhosa. E como a sua equipe é muito boa, você não quer ter que abrir mão disso. Eu falei, então, na verdade, assim, todos somos maravilhosos individuais. E o Márcio Mendes,
há uns anos atrás, nos corredores do Ismael, no pátio, gritava: vamos, equipe Ismael! E pegou, né, o termo vamos, equipe Ismael, e hoje nós não falamos mais na menina que limpa a escola, nem na menina que vende na cantina, ou a menina que digita, ou a menina que atende o pai, ou o menino que dá aula, ou o menino que manja muito de informática, ou da menina que assina os documentos que é a diretora. Não, nós falamos de uma coisa chamada equipe Ismael. Então, eu entendo que isso que você está falando tem uma resposta muito importante, que é o pertencimento, né? Nós temos uma coisa ali no Ismael de pertencimento, que todo mundo se sente uma grande família. Nós temos uma experiência no Estado, que é o tal professor categoria O. Esse ser humano, ele fica pulando de galho em galho, e para ele é muito triste isso, mas eu, de certa forma, eu sou muito vaidoso, não fisicamente, até não tenho motivo para isso, mas do ponto de vista intelectual, assim, tenho as minhas vaidades, e eu sou muito vaidoso e tal, e eu fico muito feliz quando o colega fala: puxa, eu queria continuar aqui o ano que vem, eu vou fazer de tudo para voltar. Então, eu tenho um colega que entrou aqui com a gente, né, e assim, o que ele mais lamenta é a possibilidade de não estar com a gente o ano que vem. Por quê? Pertencimento. Então, lá a gente não fala assim: você é categoria O, você é categoria X, você é F, L, H, não. Somos a equipe Ismael. A equipe Ismael dá bronca no aluno, a equipe Ismael abraça o aluno, a equipe Ismael é a equipe Ismael. Então, não tem outra palavra que não seja pertencimento. Ô, João, vamos fazer uma contextualização aqui, né? Porque temos pessoas do Brasil inteiro, né? Assistindo, sim, tá, né? Nós somos a Educação Pública de São Paulo. Nós temos os professores efetivos, né, que são aqueles que passaram em concurso. Então, eles são, como é que fala? É estatutário, né? Estatutário, né? Temos os professores estáveis, seletistas, que são os F, né, que é a categoria F, que já é uma categoria, menor categoria, ela já quase não existe mais, tem poucos, né, na verdade. E nós temos os temporários, que são os categoria O, né, que o João falou que esses aí sofrem bastante, né, com a política do Estado de São Paulo, né, João, que eles criam um vínculo, só que o vínculo deles é, de repente, interrompido, e tem a duzentena, que muitas vezes fica o ano inteiro sem poder pegar aula, né? Então, assim, eles recebem por aula e não pela jornada, como os outros professores. E João, eu queria que você contextualizasse o nosso brinco, que é a Escola Ismael, né? A nossa joia, né? Que é a Escola Ismael. Então, nessa linha aí que eu estava pontuando do pertencimento, Mendes, eu vejo assim, a colocação que você faz, e é importante, né, já que nós estamos em rede mundial, é verdade. Infelizmente, infelizmente não, vou mudar minha fala. Quando eu falo que eu sou coordenador de uma escola pública, muitos falam assim: mas o professor da escola pública, se ele não quiser, ele não faz. E é verdade, né? Porque se eu falo para você assim: eu quero que você faça tal coisa, e aí você fala: não, eu sou concursado, não vou fazer. E aí eu falo muito isso. O grande trabalho, o grande projeto é a pessoa estar convencida dele. E eu falo para os alunos, falo para os pais e falo para vocês o tempo todo: eu não mando na minha equipe, eu sou parte dela, né? Isso é muito bom. Muita gente pensa assim: o professor público, não sei se a gente caiu. Não, caímos não, ela mudou o layout. Tá. O professor da rede pública, ele é um personagem que não tem compromisso. Desculpa, eu sou analfabeto em tecnologia. Nós temos o mestre Mendes aí, que é o nosso... Né? Mas se ele falar assim: João, você estava falando bem, eu vou, senão eu paro. Homem da bola. Então tem uma situação assim que eu vejo na nossa... Foi burrice minha mesmo. Esse menino
né? E é isso, sabe, Ana? No Ismael tem assim, todo mundo tem a sua competência, são valorizados. Nesse momento de pandemia, por exemplo, nós temos aí uma equipe que... Eu tenho um professor que é do mimeógrafo, cara. Ele ainda gosta daquele cheirinho do álcool. Para quem não sabe, mimeógrafo é aquela coisa que você... Né, acho que todo mundo que está aqui sabe. A manivela. Uma professora me confessou aquele certo dia. Falou, eu tenho uma saudade do cheirinho do álcool, do mimeógrafo e tal, né? Então, é assim, é uma situação interessante, porque, de fato, você tem um professor que ele é um personagem que poderia virar para mim e falar, eu não estou interessado, mas no Ismael não tem isso. Porque essa joia, ela é joia porque todas as pérolas têm a sua função. E quando a gente, por exemplo, agora precisou do Mendes, porque ele manja mesmo, e é o cara que a gente tem que reconhecer que colocou para funcionar toda a estrutura de informática. Eu nem sabia o que era Google Sala de Aula, né? Quer dizer, até sabia teoricamente, mas cadastrei os alunos, porque certa feita me falaram, precisa cadastrar os alunos e fazer e-mail. Fiz, mas nunca usei, porque a gente tem 7 computadores na escola. Né? Então, 7 para 655 alunos, só para vocês terem um contexto. 7 computadores para 650 alunos. E aí ficava aquela situação, o que eu faço com essa turma toda? E eu nunca supervalorizei isso. E o Mendes sabe disso. Né? Mas também nunca falei para ele, você não vai fazer trabalho com esses 7 computadores. Quando ele falava, João, eu vou levar a turma para lá, eu mudava a sala para perto da informática, ele ficava com o jogo de cintura que ele tem, e de lá pegar 7 ou 14, né, 2 por máquina, e fazer o revezamento. Tem outros professores que também buscaram trabalhar a máquina, pioneiros, como o professor Alexandre de Filosofia. Mas quando veio, eu pensei, bom, a gente vai colocar esses professores para funcionar de uma forma que é processual, né? E dentro desse processo, todos nós no Ismael temos clareza da peça-chave que foi o Mendes saber fazer toda essa ferramentaria. Claro que nós tínhamos colegas com outros potenciais, que eu não posso deixar aqui de falar, como o Marcelo, que a gente, em vários momentos, colocou, olha, Mendes, eu fiz isso muito, estou fazendo agora. Esse aqui eu vou passar para o Marcelo, porque eu sei que o Mendes está sobrecarregado disso, e esse é um auxílio pessoal. E isso nós fizemos. Eu tenho uma professora, não sei se ela está aí, que eu não estou no Face aqui, que é muito engraçada a fala dela, foi muito engraçado, porque ela estava longe desse inferno todo. A professora que eu estou falando está aí, Mendes, senão eu não vou falar o nome. Olha, nós temos aqui a presença da nossa grandíssima amiga Priscila. Que é uma pessoa assim, que para essas ferramentas aprendeu agora, está aprendendo agora. Isso. Temos aqui também a Gláucia. Glaucinha também está assistindo aí, né? É professora de inglês. E temos alunos também, viu? A Lavínia está aí prestigiando você também, viu, João? Grande Lavínia. Mas, então, eu não vou citar o nome da professora, mas ela está ensinando os alunos que não perderam a senha. Uma pessoa que é da época do mimeógrafo. Lavínia, que linda! Está ensinando aluno a ser inserido, aluno a participar lá do... E é muito engraçado isso. Um aluno, uma professora que não tinha nenhuma competência com informática, falar para mim assim, oi, Glaucinha, a foto da mãe dela, falar com muito orgulho assim, olha, João, hoje eu consegui cadastrar 4 alunos. Né? Então, assim, sabe, você está entrando exatamente onde eu queria chegar. Você está falando no ponto que eu queria que você chegasse mesmo. Que, assim, vocês têm uma equipe, eu posso falar que eu também conheço a equipe, boa parte, né? Então, assim, vocês têm uma equipe, né? Então, vocês desenvolvem tudo juntos. E esse ano, ele realmente veio para abalar todo tipo de estrutura, né?
tudo. Todas as relações, elas estão o tempo inteiro sendo postas em xeque o tempo inteiro. Os casamentos, as amizades, a saudade, tudo, né? Todo mundo tendo que se reinventar. E com a escola não foi diferente, né? E é interessante você estar colocando essas dificuldades de alguns membros da equipe, né? Dificuldade com a tecnologia, com as plataformas, com como que eu vou fazer para ensinar aquilo que eu ensinaria se eu estivesse na escola, usando isso daqui, que é o que a gente tem hoje, né? E esse era o ponto que eu queria que começasse o 2020, né? Quando eu disse, não, eu vou esperar chegar em 2020. Porque, como eu conheço um pouco da trajetória da escola, através do, né, do digníssimo aí Mendes, né, como se chama, que desafios, assim, pronto, começou a pandemia, decretou todo mundo vai para casa, você como coordenador, o que é que veio na sua cabeça em primeiro momento? Qual foi o primeiro obstáculo, a primeira dificuldade? O que é que veio primeiro na cabeça do João quando disse, meu Deus, vai ter que ser remoto? O que é que eu faço com a minha escola? Como é que eu dirijo esse barco? Para onde que a gente vai? Como que vai? Só um minutinho. Antes do João responder aqui, ó, mandar um abraço aqui pro grande amigo também, Thiago Vale, né, que tá assistindo aqui também. E o Cláudio Honor, que é marido da nossa querida professora Paula, que é aniversário dela hoje, né, Cláudio Honor? Manda um abraço aí para ela. Aniversário, dá um beijo na Paulinha aí. E na Alice. E na Alice, na pequena Alice. Manda lá, João. Então, engraçado, eu sempre falei isso aí. As perguntas aqui estão muito boas. A Mônica está tentando melhorar a luz aqui para mim, porque o óculos está dando reflexo aqui. Eu sei, ó, também estou refletindo, faz parte. Então, e uma coisa interessante, eu sempre falei para as minhas duas filhas, são lindas, a cara do pai, inclusive, eu sempre falei para elas o seguinte, não importa o que você vai encontrar no final do túnel, quero que você tenha ousadia de cruzá-lo. Então, quando nós estávamos ali em março, no pátio, dispensamos os alunos, os professores no pátio, e eu da minha sala olhei aquela cena e pensei, mais um desafio e vai dar certo. Eu não sabia qual era o caminho. Honestamente, eu não sabia. Mas eu sabia que ia dar certo. Para te contar isso, eu tenho que falar de uma trajetória de uma escola, que nós já fomos considerados escola prioritária, que é aqui em São Paulo, só para pontuar, né, Mendes? As escolas prioritárias estavam entre as escolas com mais dificuldade de aprendizagem. São Bernardo do Campo tem 78 escolas, nós éramos a 76, 77 no ranking de qualidade. Esse ano nós chegamos aí em quinto no fundamental, em sexto no médio. E essa conquista inclusive escolas que são de tempo integral, que estão atrás da gente no ranking aí do IDESP. Eu gosto de falar isso, me desculpe se eu pareço comparativo, mas eu tenho que comparar para chegar no seguinte. Quando chegou nesse desafio, primeiro que eu não sabia o tamanho. Ninguém sabia, acho que estava dentro da casinha, que eu também não sabia. Mas eu sabia que ia dar certo. Então, eu cheguei para os professores, ainda no pátio, e falei, gente, nós vamos começar a mandar atividades por e-mail. Os alunos, tanto é que o mês de março, os professores receberam agora, as atividades foram feitas por e-mail. Nós vamos começar a mandar por e-mail e vamos recolher e vocês virão aqui todo final do mês buscar. Aí, o mês está mostrando atividades que era isso. Aí, quando a gente começou, essa foi a primeira etapa. Eu gosto de dividir as coisas em etapa. Nós estamos vivendo agora a quinta. E aí eu tive... Aí, olha que ser humano lindo. E ainda na primeira etapa, eu tinha claro o seguinte, eu tenho mania de planilhas, né, mania de mapas, mania de estruturar as coisas. Eu já peguei, ali mesmo, naquele dia, montei uma planilha com o nome dos professores por série ano, o nome de aluno, quem ia mandar por e-mail, quem ia recolher, a escola ia imprimir, eu ia distribuir por e-mail, como eu mandei para muitos professores por e-mail. Quem não tem recurso de e-mail, eu já peguei o livro didático de cada série ano, cada disciplina para montar a parte escrita, e falei, bom, vai funcionar por e-mail. E não teria sido...
Eu acho que nós conseguiríamos ter uma conquista próxima. Hoje nós estamos, eu creio que nós vamos fechar aí o ano com pelo menos 99,5% dos alunos atendidos, embora a nossa meta seja 100%, mas tem 0,5% ainda que a gente não conseguiu, mas vai conseguir, até o dia 23 de dezembro, eu tenho essa expectativa. Então, quando chegou nisso, a meu primeiro pensamento foi, bom, a minha equipe está ali fora, eu sou parte daquela equipe e nós vamos funcionar. Não sabia como. Na verdade, a segunda etapa foi quando o Mendes virou e falou, João, eu vou fazer as salas no Google Sala de Aula. Eu não gosto de falar inglês, não sei falar Google Classroom, então eu vou falar Google Sala de Aula. Então, ele falou, vou fazer o Google Sala de Aula. E o que você acha, né? Uma pessoa... Bom, não é porque ele está aqui, se eu tivesse que falar, criticá-lo, ele presente eu criticaria. Ele fora não, porque não seria ético. Mas olhando para ele, eu não tenho nenhum problema de apontar problemas. Então, a hora que ele vem com a proposta, ele fala, vamos fazer... como que você acha melhor? Eu falei, Mendes, eu estou preocupado do controle. Como é que eu vou acompanhar tudo isso? Ele falou, não, vamos fazer salas multisseriadas. Então, ao invés de cada professor ter uma sala, nós teremos uma sala com todos. Falei, fechou. E assim, tem uma coisa assim, que não é confiança. Fala assim, você confiou no Mendes. Não, cara, é partilha. Ele não tinha nenhum motivo para fazer diferente. Se ele falou, é porque está certo. Então, é igual a live que nós fizemos ontem. Eu não assisti os vídeos antes. Eu não precisava, porque o Mendes... Então, se ele falou, vamos fazer isso, vamos para a segunda etapa. E aí começamos, em nenhum momento, dispensamos o material escrito das crianças que não têm acesso à internet. Em nenhum momento abandonamos a possibilidade do e-mail, mando e-mail até hoje. Em nenhum momento abandonamos as ferramentas. Apenas agregamos. Não, agora a gente vai colocar aí. Eu, em nenhum momento, tive insegurança. A hora que ele falou, vamos fazer assim, eu falei, vamos. Ele falou, eu vou te colocar em todas as salas. Eu recebo, graças ao Márcio Mendes, uma média de 5 mil e-mails por semana. Mas beleza, era isso mesmo que aconteceu. Aproveitar, mandar um salve aí, um alô pro Hélio Neto, que vai ser o nosso próximo convidado da semana que vem. E mandar também um abraço aqui para Camille, que foi nossa aluna, né, que é premiadíssima também, né, com vários prêmios em concursos, fruto do Ismael. Pois não, Ana, você tem uma pergunta, né, Ana? Manda, Ana. Então, minha pergunta é o seguinte, vocês têm aluno com déficit de aprendizagem, tem autista, tem Down, e como é que vocês lidam? Porque eu tenho um filho autista, eu sempre me interesso, porque as dificuldades nossas foram muitas, né? Meu filho estudou em 7 escolas de ensino fundamental, 4 de ensino médio, fez o supletivo para conseguir passar com trabalhos, né? Ele começou uma faculdade, não conseguiu, começou a segunda faculdade, que é o que ele queria, que era história, não conseguiu, e hoje ele faz direito. Ele já fez 4 períodos e agora que ele está saindo do segundo período. Então, eu pergunto para vocês, como é que vocês lidam na pandemia com essa diversidade, que já é complicado na sala de aula, presencial. Imagina agora, assim, dentro da pandemia, o que vocês fazem? É para mim a pergunta? É para você. Tá. Porque aqui acho que vocês estão fazendo pergunta para mim, que eu sei que o Mendes tem a mesma competência para responder, afinal, nós somos da mesma equipe. Mas eu sou convidado, então vamos lá. Então, é assim, quando eu estudei algumas coisas, Ana, na verdade, eu nunca parei de estudar. E uma das coisas que eu estudei foi a psicopedagogia. E quando eu fiz a psico, eu quis fazer exatamente o estudo sobre a inclusão. E nós trabalhamos com a ideia no Ismael de que não existe a inclusão do aluno não típico.
e nem do aluno típico. Eu chamo de típico e não típico. E até esse trabalho, foi o meu TCC, foi exatamente na ideia de que não existe outro caminho que não é a escola inteira estar apta à inclusão. É a escola inteira. Então, eu tenho um menino lá, vou citar um exemplo, em que ele, por exemplo, até o ano passado, agora ele está no 8º, né? Ele tinha o hábito de cuspir nos alunos, numa das situações. E o que você espera de uma criança quando o outro cospe nela? Briga. Lá não. Né? Às vezes eles estavam jogando tênis de mesa, ele deitava na mesa. Aí o coleguinha chegava para ele e falava: ô, fulano, deixa a gente jogar, vai. E aí o outro dava a raquete para ele e falava: joga aí. Aí tem dia que ele está beliscando. E aí o que você espera dos outros alunos, os chamados típicos? Que eles briguem. Não, a ideia não era essa. A ideia é falar assim: ó, tá doendo, eu não quero. Para. Então a gente vem trabalhando o presencial dessa forma para você entender que a gente trabalha. Por exemplo, a gente recebe muito diagnóstico, mas a gente considera também o aluno que não tem diagnóstico, mas a gente tem um pouco de sensibilidade e sabe que a família não levou, porque aquela situação do luto à luta não é tarefa fácil, né? A família aceitar, assumir, muitas vezes não acontece tão facilmente. E o que a gente fez? Eu não vou citar o nome aqui, mas nós fizemos um trabalho para cada um deles. Eu tenho até que citar aqui que uma das pessoas que também é psicopedagoga por formação foi a Mônica, que me ajudou a estruturar o material, né? Eu pedi para a escola imprimir e entregar para todos os alunos. E aí teve um advento que eu quero contar, que um pai ligou para a escola e falou na escola assim: olha, essa matéria está muito fácil para o meu filho. E a hora que ele falou isso, eu chamei todos os professores, inclusive o Mendes foi o primeiro a fazer o relatório, e a nossa fala era o seguinte, a nossa percepção é o seguinte: aquele pai conhecia o potencial do filho menos que a gente. Né? Tanto é que o material está aqui na minha primeira gaveta, que ele fez. Na época, ele reclamou o pai reclamou que era muito fácil para ele. Porque o pai disse: não, o meu filho está no médio, então vocês não estão desafiando o meu filho. E aí, a hora que o filho foi realizar, ele sabia, ele descobriu ali que nós estávamos desafiando. Né? Porque nós temos uma realidade que é mais comum na escola pública. Eu não sou coordenador de escola particular, então eu não sei de cadeira falar isso, mas assim, muitas vezes as famílias elas não têm o acompanhamento que deveriam ter, né, que mereciam ter. E aí, quando descobre o menino em casa fazendo uma atividade que seria banal, é extremamente desafiante. Todos nós nos emocionamos e os olhos lacrimejaram e até brilharam quando o aluno nosso que tem o síndrome de Down fez uma atividade tipo Barbatuques ou uma atividade que a professora, não sei se ela está indo, vou citar o nome, propôs a ele. Então, assim, nós não abandonamos nenhum menino nosso em nenhum momento. A nossa meta é 100%, todo mundo. Ninguém fica para trás. Todo mundo junto. Não é porque é discurso do secretário da Educação, porque eu vou aqui falar para você assim, o Mendes, por favor, não escuta isso, mas tem 2 secretários da Educação de São Paulo que eu aprendi a respeitar. Um é a Rose Neubauer, que todo mundo detesta, mas eu achava uma teórica fantástica. E esse Rosieli, atual secretário, que por mais que tenha uma série de discordâncias dele, ele tem sensibilidade. Não dá para negar que ele é sensível. E quando ele diz, não vamos abandonar ninguém, esse discurso do Ismael existe desde que nós somos uma equipe. Então, até o pessoal brinca que parece que eu tenho contato com a Secretaria da Educação, porque quando eles vêm com a coisa, a gente já está fazendo. Por que a gente já está fazendo? Porque a gente tem um objetivo, atender ao nosso menino e à nossa menina.
nós não tratamos o aluno do Ismael, o estudante do Ismael, por número. Eles têm nomes. Nós não tratamos como o assim ou assado. No Ismael, a gente faz espelho de sala, e quem motivou foi uma professora. Certa vez, uma professora, descrevendo o aluno, ela falava assim: João, aquele menino que vive ali no pátio, você dá bronca nele, o moreninho. A hora que ela falou, eu me liguei. Só que ele é negro. E ela falou moreninho. Falei, moreninho? Ela falou, o moreninho, que ele é assim, assim. Falei, moreninho? Eu já sabia quem era, mas eu estava sacaneando, é claro. E ela continuou descrevendo. Falei, mas a pessoa que eu estou pensando, fulano de tal, ele é negro. Mas você está falando moreninho, eu não consigo achar na minha cabeça nenhum moreninho. Ela falou, João, mas você fala assim? Mas se ele fosse verde de bolinhas brancas, sabe, você ia falar verde de bolinhas brancas. Mas ele é negro. Então, vamos fazer o seguinte, isso tem uns 6 anos, eu falei, nós vamos ter espelho de sala. Então, às vezes, a gente está no meio da reunião e eu saco meu espelho de sala aqui e começo a passar os alunos. Do nada, assim. A gente está conversando e eu começo a compartilhar a foto dos alunos. Aí os professores, que saudade, cadê fulano? Por quê? Porque é fulano. Então, para nós lá, não tem essa coisa de descrever as pessoas, de falar o perfil da pessoa, que ela é... mas fulano... Quando o professor, por descuido, começa a fazer crítica a um aluno, um estudante, dizendo que ele é, sei lá, fazendo críticas às competências dele, eu costumo não aceitar. Porque uma coisa é reconhecer a falta de habilidade dele, mas eu tive situação, Sueli, até indo para a sua questão, é o seguinte, o pai ligou aqui para mim, eu recebo ligações, eu recebo o zap, ninguém fica sem resposta, eu recebo o tempo todo. E eu recebi pai ligando para mim, João, meu filho tem que fazer atividade do Google Sala de Aula, só que eu tenho que escolher entre pagar a conta de luz e da internet. Eu falei, paga a conta de luz. O da internet a gente vai fazer escrito para ele. O outro pai me liga a mãe, João, meus filhos, eu tenho 2. E eles ficam esperando chegar em casa, na porta, para pegar o celular para fazer atividade. Não. Vai na escola, busca o material escrito que nós montamos. Então, o nosso menino típico e o nosso menino não típico são atendidos. Claro que nós gostaríamos de ter um suporte muito maior. Eu tentei fazer uma parceria com a Metodista, que é a nossa vizinha, a Faculdade Metodista, que é a nossa vizinha, para ter atendimento psicológico, E, infelizmente, a empresa, a Glaucia trabalhou lá, ela sabe como é que é, não conseguiu nos atender. Inclusive, a Glaucia era o nosso contato lá. Nós tínhamos uma outra coisa muito boa no Ismael, antes da atual gestão federal, que eram os alunos do PIBID. Nós tínhamos 6 caras da UFABC que iam para lá todos os dias e nos davam suporte desde... Nós tivemos lá um projeto, meninas que calculavam, que tinha a intenção de pegar exatamente essa ideia de que a matemática não é para mulher, porque uma sociedade como a nossa, não precisa ficar falando disso, que não é esse o motivo da nossa conversa. Mas nós tivemos um projeto com uma moça maravilhosa, chamado Meninas que Calculavam, que teve essa intenção de tirar esse estigma. E ela fez um projeto belíssimo lá, de matemática, e o grupo tinha meninas. Hoje a gente brinca muito lá na escola, o professor Carlos e o Mendes, e o Marcelo e a Priscila, tem uma brincadeira de falar a minha matéria é jeans e tal, e eu gosto muito dessa brincadeira porque é uma disputa saudável, porque hoje a gente não fala assim, fulano é de exatas, fulano é de humanas, fulano é TDAH, fulano... Ele é e nós sabemos. Ele é e nós temos consciência. Ele é e nós sabemos quem é, qual é o nome, sabemos a condição social. Então, esses dias uma menina minha que está no 2º ano, 2ª série do médio, foi buscar atividades lá, e a pessoa que entregou falou, João, mas ela está no 2ª série do médio, e você está mandando para ela atividades do 8º. Para a pessoa lá, se você observar as habilidades do 8º e as habilidades do 2º,
elas não estão tão distanciadas para que ela consiga fazer. Então, não é porque a habilidade... Claro que nós sabemos que o médio é um aprofundamento, mas aquela minha menina, né, o pai dela fala comigo quase todo dia, aquela minha menina, ela não conseguiu esse aprofundamento nem presencial. Como é que eu vou fazer isso agora virtual? Não vou fazer. Então, nós fizemos todo um processo de considerar a dificuldade de cada um, dos típicos, dos não típicos, daqueles que não têm condição social. A nossa diretora, por exemplo, montou com a merenda kit de cesta básica para entregar para as nossas pessoas lá que não têm, que iam para a escola para comer. Né? Claro que não conseguiu atingir todo mundo, claro que não consegue atender todo mundo, porque a demanda, infelizmente, no nosso país é maior do que o nosso recurso, mas não ficou com a merenda lá guardada esperando estragar. Então, teve a consciência de montar, claro que com a orientação da diretoria de ensino. Eu vou falar que outras escolas fizeram, outras não fizeram. Eu não estou aqui para julgar os outros, mas estou para dizer que, para o Ismael, todas essas questões são consideradas. Se o meu menino ele tem síndrome de Down, se ele é um aluno Asperger, se ele tem... Não importa. Nós vamos atendê-lo dentro da necessidade dele. Nós vamos discutir cada um. E eu creio que a gente tem feito isso precisando melhorar muito. Todo ano eu olho para aquelas pastinhas lá, são verdes, dos nossos alunos considerados de inclusão, e eu sempre acho que eu poderia ter feito melhor. Eu sinto um certo fracasso nisso ainda, né? Acho que a gente tem que melhorar isso, reconheço que é um ponto que a gente precisa avançar, né? Mas, assim, todo ser humano, típico ou não, é tratado com todo o carinho e todo o respeito. E eu tenho conversado muito com os pais, né? Os pais têm falado muito para mim, nossa, nunca conversei tanto como coordenador como agora. E uma vozinha, que eu gosto muito dela, estou chamando de vozinha intimidade, né? A gente conversando, ela falou assim, eu me sinto parte da equipe Ismael. Né? Então, é assim, a equipe Ismael saiu dos portões, saiu do muro, né? O meu amigo Rogério está assistindo aí, grande Rogério, parceiro de caminhada aqui onde a gente mora, e antes de mais nada, um amigo. Obrigado por estar aí, meu amigo. E uma coisa também que é muito interessante, que vem de encontro com tudo que você vem colocando, né? Dos exemplos, das situações. O que eu achei interessante, né? E que eu gostaria que você compartilhasse agora com todo mundo, ainda sobre esse período também de pandemia, né? Depois que passou aquele choque, vamos ter que fazer remoto, vamos começar por e-mail, evoluir para Google Sala de Aula, e N ferramentas e muitas possibilidades. Como companheira do Márcio, assim, é inevitável para mim acompanhar também o Ismael. Assim, é muito difícil não acompanhar o Ismael, né? E acho que essa pandemia ela meio que aproximou todo mundo da escola, né? Você está falando aí com carinho da avó, é o pai que liga. Então, eu acho que o ensino remoto, ele veio, né? Ele veio para unir, sabe? Assim, uniu mais ainda uma equipe que já gostava de trabalhar junto, que já desenvolvia trabalhos juntos, uniu aquele que estava, tipo, eu não sei mexer com a tecnologia, então não vou me envolver com isso. Mas agora, por conta da pandemia, teve que se envolver. Então, esse se agregou também no grupo, foi no bonde. Então, você acha que todo mundo unificou muito, né? Família, escola, equipe. Então, todo mundo ficou mesmo se sentindo no mesmo barco. Mas, assim, uma coisa que mais me chamou a atenção e que eu disse, Márcio, a gente tem que trazer o João para contar. A gente tem que trazer ele para contar. Porque, assim, que todo mundo teve que entrar no ensino remoto, isso é um fato. Todo mundo entrou. E eu também sou educadora, minha escola também teve diversas, assim, iniciativas de aproximar a família da escola, as redes sociais da escola também, foi esse canal, né, esse veículo de aproximação.
querendo ou não, assim, vocês estão na casa das pessoas, né? Elas estão na casa de vocês. A reunião de professores, é dos companheiros, é dos filhos, né? Agora, para começar essa live, meu bebê estava aqui, então é inevitável. Então, assim, todo mundo ficou muito dentro do mesmo barco. E vocês, Ismael, tiveram, assim, um olhar muito... Como é que eu falo? Assim, um olhar muito carinhoso para as famílias de modo geral, né? Quando pensaram, nossa, já está demorando essa pandemia, esses meninos já estão cansados, está todo mundo cansado, eu já estou cansado, mas vamos pensar em mais alguma coisa, vamos criar outra coisa, vamos trazer a família, vamos desopilar, vamos fazer um lazer, vamos criar outro projeto. Então, assim, que eu percebi, né, de fora, assim, que vocês mobilizaram muitas estratégias, vocês criaram muitas coisas, foram sendo desenvolvidas durante a pandemia, nessa tentativa de trazer a família para perto, né, de mostrar, olha, você não precisa só fazer a sua lição, olha, isso aqui é legal, vamos fazer isso aqui, vamos desenvolver essa habilidade, vamos explorar por esse caminho, né? Teve os projetos das profissões que vocês conseguiram manter, mesmo no remoto, trazendo várias pessoas. Eu não vou falar dos projetos, eu quero que você que fala aí. Todos os projetos que você conseguir lembrar que vocês desenvolveram, né? Que foram iniciativas da escola, né? E porque assim, vem sempre uma, não é portaria, mas vem sempre uma diretriz, né? Ó, agora vocês vão fazer assim, porque eu sei porque eu acompanho pela televisão. Então, todas as vezes vem uma orientação de como que a escola vai proceder, a própria inserção dos alunos na plataforma, qual plataforma, metodologia que ia ser, tudo isso foi meio que direcionado. Então, isso foi para toda a rede. Mas o que a escola de vocês fez de diferente, de a mais, para trazer, nessa tentativa de trazer a família para vocês e de chegar mais perto deles, de uma forma de vamos dar a mão aqui, vamos junto, que vai dar certo? Suas perguntas são muito boas, porque ela me ajuda a participar de uma forma também legal, assim, para quem está nos ouvindo. Então, assim, para falar disso, eu preciso falar das etapas lá. Né? Porque, às vezes, eu já ouvi assim, você vai improvisando ou... Né? Não, eu sou extremamente chato no sentido de pensar antes, de calcular, de ver o que vai dar. E a hora que eu coloco a proposta para a equipe, ela já está tão madura dentro de mim que eu sei que a equipe tem de abraçar. Eu não lembro, eu vou ter que me esforçar para te lembrar uma proposta que eu fiz que a equipe não abraçou, mas ela nunca é minha, ela é nossa. E eu vou te contar, por exemplo, quando a gente foi para a terceira fase, eu divido em fase as coisas, eu faço planilha, você vê que é um cara meio chato mesmo. Mas eu vou te contar dessa terceira fase, que foi assim, eu batendo papo com o Mendes e com o Marcelo, e além dele o Alexandre, que já davam aula eles ficaram dando aula no Google Meet, porque eu falo para o professor assim, se você vai fazer uma coisa que é para o bem do aluno, não me pergunte, faça. Não fica, João, não, meu, faz. Depois você briga comigo se eu achar ruim. Mas vai ser bom para o aluno, faz. E eu não vou achar ruim, que eu sei que eu não vou achar, porque eu sei que o cara é bom e que ele quer fazer. Então, conversando, inclusive, com o Marcelo e com o Mendes, eles davam aula já no Meet, algumas aulas deles por conta própria. O Mendes falou, João, as aulas do Meet. Eu falei, pois é, Mendes, eu tenho visto você e o Marcelo e o Alexandre, eu acho que é hora da gente convidar todo mundo. E isso foi a terceira fase. E foi muito na linha do convite, né? E a linha do convite foi assim, eu não fiz para ver quem está aí, mas eu não quero falar nome de quem não está aí. Uma professora, esse é o exemplo. Eu falei, gente, ninguém é obrigado a entrar no Meet. O Mendes me ajudou a montar o horário, porque ele manja disso também. Então, a gente montou o horário do Meet dentro do horário do professor. Nós discutimos muito o tempo,
né? A gente ia fazer tempo diferenciado para professor que tem mais aula. Falei, não. Fazer assim, mínimo meia hora para cada professor e no máximo 50 minutos para que tenha tempo de troca de professor. E eu vou fazer um miolo. Eu nunca concordei com o aluno ir para a escola às 7 horas da manhã. Imagina acordar em casa às 7. Então, agora a gente vai fazer um horário começando às 8, né? E vamos fazer um tempo para cada professor, independente da quantidade de aula. Só que antes, isso é a minha conversa. Eu falei assim, eu vou convidar cada professor. Nenhum é obrigado. Né? E uma professora, ela, na hora, muitos professores, não, você é louco, eu vou ter que ir. Falei, meu, não é vai ter que ir. Eu estou te convidando. Se você falar que não vai, eu não vou pôr o seu nome no horário, porque eu não vou te expor. Mas se você vai, nós vamos fazer o horário, vou mandar para os pais, por e-mail, porque a gente manda por e-mail, pelos grupos de sala e WhatsApp. Então, eu vou mandar para os pais só se você for. E aí, na hora que isso começou, eu posso dizer que dois professores não puderam, não vem ao caso agora o motivo. Todos os outros, alguns assim muito receosos, muito inseguros de ir para o Meet, dar aula, a plataforma do Google Meet. E eu falei, bom, se não quiser, você não vai. E uma professora me ligou de madrugada, eu já não consigo dormir, estou com dor de barriga, Eu falei, eu estarei lá com você. Nós vamos juntos. Né? Não tem problema. E 3 semanas depois, ela não aconteceu, foram essas aulas do Meet. Como eu estou feliz, eu estava aqui em casa tão isolada, eu estava me sentindo mal de ficar preparando coisa e corrigindo coisa. Agora eu entro na sala, eu vejo eles tão realizada que, assim, se eu tivesse que falar de uma coisa, de um retorno, eu citaria essa pessoa, que antes me ligou dizendo que estava passando mal, que estava insegura, que estava com medo de dar errado. E professor que achou bem, mas vou ficar 1 hora lá, não deu 3 semanas e estavam reclamando que o tempo era curto. E me pediu para abrir mais tempo. Né? Então, essa fase aí do Meet, eu creio que foi a nossa grande cartada aí para poder ter o aluno sabendo que, sei lá, eu estou aqui olhando para o Mendes e estou vendo uma obra atrás dele, eu estou meio velho. Que obra é essa, Mendes? É a Última Ceia. É uma releitura da Última Ceia. Eu imaginei, mas é o JC ali no meio? Esse mesmo. JC é para os íntimos. A gente entrou na casa das pessoas e a gente teve esse cuidado de falar para o professor, olha, orienta o aluno a ficar virado para uma parede, porque, de repente, alguém passa atrás menos prevenido. Todos esses cuidados nós, quando trouxemos os alunos, e aí você não tem ideia de que choveu aqui de elogio com esses professores, né? De pais falando, nossa, que ideia maravilhosa. Aí ficou comparando a gente com os outros. E, nossa, que demais. E aí foi o nosso grande cartada, né? E aí a gente já tinha no Ismael o projeto de levar uns profissionais lá. Eu lembro que a primeira feira, os profissionais foram a Mônica, minha esposa, a minha filha que é veterinária, minha amiga que é psicóloga, o amigo de outro, dessa vez, isso lá, sei lá, uns 4 anos atrás. E ela virou uma feira que era costumeiramente em outubro. Nós fizemos parceria com faculdades, né, que iam lá, que vão. Fizemos essas parcerias todas. E aí a menina do Orienta falou, João, eu queria fazer uma palestra para eles pelo Isso em Maio. Pelo Orienta, mas eu quero só para o terceiro. Claro, né, uma empresa e tal. Eu falei, só que no Ismael a gente não trabalha assim.
né? Nós não trabalhamos para o terceiro, nós trabalhamos para todos. Ela falou, porque a orientação, eu falei, então... Ela falou, João, eu te conheço, a gente está junto há 5 anos, você acha que não vai ter problema? Sui, você conhece o pátio do Ismael? Eu falo naquele pátio para todos os alunos sem microfone. Eles estão no intervalo, eu falo, gente, chega perto que eu quero falar com vocês. E aí, acabou. Para ouvir, todo mundo tem direito à palavra. Então, quando veio essa situação das palestras, nós começamos com as palestras, toda quinta-feira, tá dentro do horário que o Mendes fez, toda quinta-feira vem um palestrante, você foi uma delas. Nós passamos de arte cênica, né? Desculpa, mas é dentro de cênica teatro. Nós trouxemos pessoas, veterinários, psicólogos, 24 profissionais passaram por nossas quintas-feiras. E aí uma professora disse para mim assim, está tendo esse projeto pessoal da manhã, para os mais velhos, e à tarde? E aquilo ficou aqui, até que a Mônica falou assim, vamos fazer um projeto que seja para o projeto Pé de Conto, Pé de Canto, que você também deu oficinas dele, em que a gente buscou exatamente, no final da tarde da sexta-feira, ter um momento de descontração, e aí a gente convidou todo mundo. Claro que nós tivemos um amigo aí que é músico maravilhoso, o Oswaldinho, que abriu o projeto com um som legal, e fechamos com ele de novo, né, a última quinta-feira de novembro, e aí você veio com uma oficina, né, veio uma amiga nossa com outra oficina de pintura natural, aí veio um percussionista ensinar a fazer instrumentos de percussão, e veio uma contadora de histórias, e criamos todo um aparato para mostrar para aquele aluno que nós estávamos longe, mas estávamos perto. Então, em nenhum momento nós fizemos tem que ir, né? Eu não sei se a Lavínia está aí ainda, mas a Lavínia foi uma pessoa que, uma das alunas que participou de tudo aí, né? Esteve o tempo todo com a gente nos projetos, e ela talvez pudesse falar, contaria até melhor como a gente estava lendo agora, por exemplo, porque a Mônica do projeto aí fez um fechamento com um álbum chamado Travou. Estou pegando a Lavínia porque eu sei que ela está aí, ou imagino que ela esteja, mas envolvemos essa dos uma participação massiva nesses projetos. Não era isso que importava. Oi, João. Acho que estamos com problemas técnicos. Deu uma leve travada. E o nosso convidado Vamos ver. Caiu. Ele deve entrar de Acho novo. que ele caiu. Para continuar. Vamos aguardar um pouquinho. E... Mas aqui, aproveitar aqui e mandar um abraço aqui para a Mônica, né? Que é a esposa do João. Mandar um abraço aqui para o Marcelão também, nosso parceiro aí. A Mônica é uma grande idealizadora do projeto, né? Também, desse projeto que ele estava falando, do Pé de Conto, Pé de Canto. A Camille é estudante? Ela foi aluna nossa, Camille, né? É uma aluna premiadíssima, né? Ela foi premiada com o prêmio do Grande Área ABC. A Mônica falou que levou um tombo. A Mônica está dizendo que o João levou um tombo. Levou um tombo, mas já sabe. Tá aqui de volta. E voltou. Como disse Dom Pedro II certa vez, o rei caiu, mas a monarquia continua em pé. 5 dias depois foi a proclamação da República.
Pois é. Mas continua, João. Você parou na parte do álbum, do projeto. Então. Então, eu penso assim que essas atividades que nós acabamos fazendo, eu tenho certeza que estruturadas, pensadas de tal forma que tinha e teve e tem o propósito de... Vocês estão ouvindo? Tá picotando um pouco, João. Tá picotando. Acho que a internet hoje não está querendo colaborar. Vocês estão aí, mas eu estou aqui. Foram pensados de tal forma... Está travando. Então, foi pensado de tal forma que tinha o envolvimento de todo mundo. Por exemplo, nós temos no Ismael uma coisa muito importante, que é o aluno representante de sala. Esse personagem, ele é ele é o protagonista da equipe de sala. Sim. Nós fazemos reuniões periódicas para poder conversar como estão as salas, eles acompanham os colegas, nos ajudaram na busca ativa. E quando nós começamos o projeto, como, por exemplo, o PED.PEDCAM, eu liguei para um menino, eu creio que ele não está aí, porque ele é Gabriel, eu liguei para ele para falar com ele das poucas ações que ele estava fazendo nas atividades. Liguei para ele, eu olhei para ele e pensei assim, isso não vai funcionar assim. E eu já tinha conversado com outra menina, Ana Luísa, que é minha aluninha desde o 6º ano, né? Hoje está saindo da 3ª série. E aí, a hora que eu olhei para o Gabriel, eu falei, não, eu não vou dar bronca nele, eu vou convidá-lo para participar do projeto. E falei, Nós estamos com muitos problemas técnicos, mas é coisa do ao vivo, não está prestando atividades, não está fazendo e tal. Mudou, dizer, olha, estou te convidando para participar do projeto PED.PEDCAM, montar uma equipe, você, a Ana Luísa, projeto de tal forma, mudou aquilo que era o menino que veio para levar uma bronca, passou a integrar a equipe, né? Passou a fazer as atividades bonitinho? Passou a atender o que os professores propunham no grupo? Não, porque ele tinha que tem que trabalhar e veio a oportunidade de muitos alunos nossos do médio sendo chamados para trabalhar o menino não ir trabalhar, com que moral? Como é que eu viro para ele? Não, não vai, não. Então, a gente trouxe, por exemplo, o Gabriel, trouxe a Ana, né, uma pessoa super engajada. A Ana já era engajada. E um menino que nas nossas festas da escola ele extravasava e tal, né? E aí aproveitamos isso e colocamos para trabalhar junto. Então, não tivemos o hábito de dizer esse projeto da equipe Ismael e todos estão integrados. E aí buscando colocar a meninada o mais envolvida possível. Dentro disso, por exemplo, teve umas conversas, porque eu tenho, sei lá, 56 grupos de WhatsApp só do Ismael,
E um dos grupos é dos alunos representantes. E aluno representante falando um para o outro, não era comigo. Ah, é porque lá na sala eu tenho conversado, mas eles estão enrolando muito para fazer. Então, assim, é o colega chamando, sabe? Para participar, para falar, João, fulano de tal não está fazendo, mas é porque ele está com problema, porque eu tive ainda, o Marcelo está aí, ele, uma das... Acho que nossos Tiro para o problemas aluno que técnicos está num momento em que perdeu o pai, o avô, e não deu uma palavra que não seja. Aqui em casa acontece quando liga o micro-ondas, hein? é verdade. Quando liga o micro-ondas aqui em casa. Então, teve todo esse processo em que essas atividades, como as reuniões representantes, ou Acho que mandar aqui um abraço aqui para Khadija Salem, também nossa ex-aluna. Né? O João levou um tombinho aí, mas já já ele volta. Né, gente? É aí que ele estava contando aí, né, do projeto, né? Pé de conto, pé de canto, né? Que tinha essa função, né? De, além de entreter os alunos, né? Do Ismael, também teve essa questão de abrir para a sensibilidade da arte, né? Aí, ó, o João tá voltando. Voltou, João. pô, Cadija, saudade de você. Figuraça. Nossa ex-aluna também. Então, Não é micro-ondas, não, Mônica? Ó. Você tá dizendo que não é micro-ondas, não. Porque lá em casa, quando tava no meio nós não temos liga o micro-ondas, a aula cai. Ih, já era. Os alunos até sabem. Mas aqui não tem micro-ondas. Mas como eu estava falando nessa situação de trazê-los, eu não lembro mais o que eu estava falando. Você tá com os alunos, que você, o Gabriel, você ia dar uma bronca, mas você chamou pro pé de canto, pé de conto, né? E Não, você tava falando... Ele já estava falando da reunião que ele fez com as lideranças de sala, dos grupos de WhatsApp, que era o aluno, que é o amigo chamando o amigo. Ah, verdade. Ele já estava nesse ponto, criatura. Em cadeia lá. Estava falando dos representantes de turno representantes também. no WhatsApp. Então, esses meninos, esse papel desses representantes, sempre foi fundamental no Ismael. Então, assim, se você... acho que de nós quatro aqui, a Ana, que não conhece lá a coordenação, a minha sala, ela não é minha sala. Às vezes eu chegava lá e falava, gente, eu precisava usar o computador. Ah, João, estou terminando. E assim, por ordem de importância. Então tá, termina aí, porque o meu pode esperar. Então a coordenação, em alguns momentos, tinha, sei lá, 30 alunos lá dentro, resolvendo problemas, imprimindo pauta. Nós inventamos um projeto lá para quando faltar professor, ser suprido com atividades pedagógicas, e essas atividades aí do que a gente veio fazer remoto, trouxeram muito, revivaram isso. Essa palavra está certa? Revivaram? Reviveram? Reviveram. Reviveram? Sei lá, revivar. Bom, enfim. Falando em reviver, ó, um abração pro nosso amigo Carlão, que tá assistindo aí, ó. Carlão Velho de Guerra. Pois é. Carlos José. Então, inclusive, eu estava acho que ontem, hoje eu vi o Facebook, eu vejo muito pouco, eu vi a Anitta. E aí eu lembrei que eu fui no aniversário dela de 1 ano, cara. Hoje é uma emoção, né? Mas voltando aí, um beijão para a Anitta, Carlão. Mas aí a gente tem uma meninada lá, dentro dessa situação ainda que você estava falando, Sui, que eles têm para si esse pertencimento de tal forma que todo mundo está claro que ninguém manda em ninguém. Né? Quando eu tenho um representante que acha que, ao invés de líder, ele é o chefe, a gente chama para conversar e fala, não, peraí, né? Você não manda na sala, ninguém manda na sala. O que nós temos aí...
volta e meia ele se perde. Eu tive uma situação com uma menina maravilhosa, não estava mais no Ismael, já terminou e tal com a gente, e ela tinha essa coisa assim de comandar a sala de tal forma que uma vez eu cheguei na sala e falei, olha, eu estou aqui destituindo a pessoa tal, porque ela ficava preocupada em anotar quem estava conversando, ela queria passar matéria na lousa, dava bronca nos professores, controlava o horário da sala, não deixava entrar comendo. Eu falei, não, peraí. E aí eu falei para ela assim, olha, o momento em que você achar, você é uma grande líder, né, mas você está confundindo as coisas aí, não é Esparta, então você faça assim. Quando você achar, fizer uma introspecção e perceber essa liderança que você é, e entender que ser líder não é ser dono da situação, você me avisa. Eu estou te esperando. E na coordenação sempre teve um banquinho. E eu sempre digo que aquele banquinho ele é desconfortável para a pessoa não ficar muito tempo sentado, mas ele também é do meio ninguém ficar maior que ninguém. Então a gente senta e fala ali, olho no olho. E eu falei para ela, quando você perceber que você é uma líder e não uma chefe, a gente volta a conversar. A mãe dela, no outro dia, me ligou dizendo que ela chorou a noite inteira, que ela estava muito mal, que eu precisava conversar com ela. Eu falei, não, ela que precisa conversar comigo. Não foi eu que preciso conversar com ela. Quando ela achar que deve, o banquinho está lá. 2 semanas depois, 2 semanas, ela sentou na minha frente, chorando, e disse, eu quero tentar de novo. Eu falei, bom, não cabe mais a mim. A gente vai ter que voltar lá na sala e ver se a sala te aceita de volta. Né? Se a sala te aceitar, mas você disse, eu falei, não. Eu disse que você estava achando que era dona da sala. Quem tem que achar e entender que você tem a liderança é a sala, não eu. Vamos voltar na sala. Ela falou assim, se eles não aceitarem. Eu falei, bom, eu vou lamentar muito porque você é fantástico. Aí a gente se abraça e chora. Mas é o resultado que der lá. Ela estava no 8º ano, a criança. Né? Ela falou assim, você me dá a mão? Eu falei, claro, o tempo todo. Fomos para a sala, colocamos a situação, ela chorou, eu chorei, e falamos para a sala, bom, gente, ela continua ou nós vamos escolher um novo representante. Pus o nome dela na lousa e o processo de voto individual. E aí ela foi eleita de novo. E aí, depois de eleita, ela ficou como representante todos os anos. Porque eu penso que acabou sendo uma lição para a vida dela, que quando lá na escola e me deu um abraço, sabe quando você abraça a pessoa que você sente o coração dela batendo? Eu falei, tem coisa que a gente não precisa falar, a hora que você quiser, o banquinho continua aqui. A gente tem nada que quando esse processo pandêmico, eu vou falar o que eu falei quase 1 hora atrás. Mas sabia que ia dar certo. Então, quando hoje eu falo que nós temos aí 99,5% dos alunos atingidos e o que falta a gente ainda vai atrás, a gente quer 100%. Né? Porque eles são 100%. Não tem medida para nós. Então, acho que o nosso caminho dessa pandemia foi o resultado do que a gente construiu. Acho que é bíblico, né? Construa em areia e sua casa cairá.
faça alicerce forte e ela vai aguentar a tempestade. Então, nós aguentamos a tempestade. Não tenho receio nenhum em dizer que em 2021 nós vamos continuar ainda virtuais um tempo, e não tenho medo nenhum em dizer que nós vamos caminhar firmes, que estamos preparados. É isso. Assim, pelo que você falou, eu achei interessante o processo da escola fazer o aluno entender que ele tem que amadurecer, que o processo de liderança se forma para a vida inteira. Esse aprendizado dessa menina, ela vai levar profissionalmente para a vida inteira. E liderança não se constrói só mandando. Os liderados têm que entender que você lidera a turma. Então, eu acho que isso prepara para a vida, né? Uma escola para a vida. Acho que esse é o diferencial de vocês. E como escola pública, eu acho maravilhoso. Se o capitão tivesse tido essa aula. Então, a gente tem falado muito, Ana, que nossa proposta não é formar alunos do Ismael, é para além do Ismael. E eu gosto muito de dizer que é o seguinte, gente boa atrai gente boa. Então, eu não quero que o meu aluno seja bom porque eu sou legal. Não, é porque eu sou egoísta. Eu sou egoísta e quero viver com gente boa. Então, né, eu vou ser hipócrita aqui, eu quero preparar para o mundo. Não, cara. Enquanto eu estou vivendo. Enquanto ele está ali. Né? Não. Claro que tudo é um processo de construção e nós temos de dizer que nós temos isso claro. É um processo de construção em que a gente nunca abriu mão. A gente entende e pretende que esse menino, quando passar, a gente falava muito isso, muito, e fala ainda. O aluno passa na porta da escola e fala assim... Não, o aluno que passar na porta do Ismael vai falar assim, eu estudei no Ismael. Ó, essa escola aqui, ó, tá vendo? Eu estudei aqui. Ele não vai falar assim... Tanto é, né? Tanto é que temos duas ex-alunos aqui que se manifestaram as saudades do Ismael, né? De estar no Ismael. Isso é difícil, viu? Porque é muito difícil hoje trabalhar com essa realidade da escola pública, com tudo. Mas eu acho que assim, a experiência de vida de cada um, professor, coordenador, direção, aluno, eu acho que juntando tudo, que dá essa integração. E a vontade de vocês de ter essa integração. E, nossa, assim, estou apaixonada pelo projeto de vocês. É um projeto que deveria ser usado Bom, eu acho assim, né, que estamos já com 1h18 de live, né, acho que deu por tempo o pessoal aí conhecer um pouco o Ismael, quem está de fora aí, matar saudades do Ismael, né, quem eu vejo aqui, né, de algumas pessoas. E, João, queremos que você dê aí o seu tom final aí agora, aqui, as suas palavras, as suas considerações finais aí, né, sobre o que você espera da educação, para 2021. Você sabe que eu sou uma pessoa, eu não sou otimista, mas eu sou empolgado e crédulo. Eu acho que quando você é otimista, parece que dá a sensação que você está esperando. E eu não espero. Eu entendo que tem um processo em que... eu vou falar uma coisa que tem um colega que gosta muito. Eu sou contrário a fumar, mas quem fuma, traga. Eu detesto gente que dá a mão e não aperta. Eu detesto gente que faz meia coisa e vive meia vida. Não é? Então, tem duas pessoas na vida, que são as minhas filhas, que sempre foram para mim, não mais importante do que as outras pessoas, mas referências de aprendizado, porque elas são muito ímpar.
né? Dois seres humanos muito ímpar, e que a cada momento que eu vivo, são dois seres humanos que eu consigo olhar mais profundamente. Eu tenho um projeto, como você sabe, de me tornar jardineiro, né? Quero ser jardineiro em algum momento. E pretendo cultivar outras plantas, outras flores, mas o meu projeto é trabalhar com a vida. Então, e eu creio que na minha ideia de militância da educação, cada vida que está ali, ela precisa ser regada. E eu estou esperando 2021, da mesma forma que eu creio que eu esperei em 1991, dia 4 de abril, quando eu entrei na primeira sala para dar aula. Então, talvez hoje eu seja um galo velho, não seja mais um galinho novo. Talvez tenha aprendido alguma coisinha nesses últimos 30 anos. É bem provável que aprendi. Mas, uma coisa eu sei, Mendes. Com a equipe que nós temos, que você tem, eu tenho, nós teremos um 2021 com muitas conquistas. Um 2021 que deve começar aí virtual, mas na hora que precisar de voltar e tivermos prontos para voltar para o chão da sala, é lá que nós estaremos, abraçando os nossos meninos. Esse pessoal que está no terceiro sabe que nós vamos fazer uma formatura para eles, que seja em 2023, vamos fazer, estou brincando, que seja em julho, né? Mas nós vamos fazer essa formatura. Uma hora sai. Vai ter que sair, mas eu sei que a gente ainda vai se abraçar muito, chorar muito, juntos, mas, né, como diz o poeta, se você acreditar na seriedade dos meus sorrisos, também entenderá a pureza das minhas lágrimas. Então, eu creio que nós vamos caminhar 2021 com força, firmeza, muitas vezes com apoio, muitas vezes sem apoio, muitas vezes com o Estado que as informações chegam na mídia antes de chegar para a gente, e a hora que chega para a gente tem que estruturar, mas com a equipe que eu tenho, que você tem, a equipe que é o Ismael, estamos prontos. Que venha 2021, 2022. Gente, palmas para o João. Merece. É isso, todos. A Ana Sui quer fazer as considerações finais. Eu só quero agradecer, porque foi enriquecedora essa roda de conversa, foi maravilhosa. Muito obrigada pela oportunidade. Luiz fazendo as considerações finais dele para o João. É isso mesmo, Luiz. Também vai no Ismael, não se preocupe. Bom, meus queridos. É isso, gente. Boa noite a todos. Obrigada por todo mundo que pôde participar, prestigiar, não só a gente, mas nossos convidados, na pessoa do João. E próxima terça-feira a gente tem outro encontro marcado aqui, com uma outra temática também, que a gente ainda não falou sobre. Nós vamos falar sobre games educacionais, games institucionais, games de forma geral, né? O Márcio até já anunciou o nosso convidado, que é o Elinho, né? Tá aí participando da live. E aí eu aguardo todo mundo na terça-feira que vem. Um super beijo para todo mundo, boa noite, bom descanso. E é isso aí, Brasil. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Obrigado pelo convite. Obrigada, tchau. Tchau, tchau.